Ele medita de dia e de noite. Nós cantamos agora do amanhecer ao entardecer. Não existe vendaval que possa destruir essa casa, porque ela está edificada sobre a rocha. E a família toda medita dentro dela, sob o comando do Pai. Que coisa linda, irmãos. A minha infância foi assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e a perpetuamente em seu e medita de dia e de noite e dia sem. Tua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E medita de dia e de noite e dia sem. Tua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Aleluia. Quem conhece o Senhor, né? A mãe do Senhor, lembram? Ainda antes dele nascer, ela já sabia. E ela cantou o Magnificat de Maria, não é? É cantada. Minha alma engrandece ao Senhor. A gente canta como Maria cantou, que a gente possa cantar. Agora, não cantar apenas porque a gente conhece a música. Tentar lembrar que sentimento estava em Maria nesse momento. Ele é o meu Salvador. Estava no ventre dela, é o meu Salvador. Que a gente possa ter esse sentimento também. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia mostrado amor. Enchendo nossas lâmpadas.
continuar com Júnia, louvando o Senhor. Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos por este privilégio de estarmos aqui para engrandecermos o Teu nome, Senhor. Não apenas que seja de palavras, ó Deus, mas que seja com as nossas vidas, que a nossa vida seja sempre um sacrifício agradável diante de Ti e testemunho, Senhor, para todos os que nos rodeiam. Nos ajuda a cada dia para que possamos viver a Tua vontade, Senhor, aqui na terra, pois esta é a nossa missão, viver para a Tua glória, e que o Teu nome, Deus, seja engrandecido para todo sempre. Amém. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, na ordem que está na Bíblia, o primeiro Evangelho. Capítulo 7, o finzinho do conhecido Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte está toda a estrutura da ética cristã. E quem lê esse sermão com atenção vai ver que tudo que está escrito ali é impossível da gente fazer. Mas Jesus disse para fazer, então Ele garante. O Espírito Santo nos dá o poder para fazer aquilo. Logo no início, as bem-aventuranças, você vê que tudo aquilo é impossível, não tem como fazer aquilo. Mas Deus está dizendo, então, nos submetamos ao Senhor e deixe que Ele faz a obra em nós e através de nós. Pois o final do Sermão do Monte, ele diz assim, capítulo 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as palavras do sermão todo, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Senhor nos abençoe, nos ajude, para que a gente entenda a profecia, a palavra, e depois a sua ajuda em nós, a sua força em nós, para que nós possamos pôr em prática isso. Então, irmão, nós queremos falar sobre isso, a profecia, o profeta maior e a profecia. O que é isso? Que venha a ser isso? Porque toda semana eu falo sobre alguma coisa que mandaram para mim, pelo Zap, essas coisas. Rick, presbítero Rick, me mandou uma, e não é novidade que eu falo isso aqui há tanto tempo, mas era um artigo muito bem feito sobre a moda. O cidadão vai dizer que era moda. A moda, especialmente pentecostal, nas igrejas que a palavra praticamente não existe mais. É só louvor, o chamado louvor. Eles confundem, para começar, eles confundem louvor com cantar. São duas coisas diferentes. Louvar é elogiar. Deus, eu tenho dito para vocês, louvar é elogiar, é engrandecer, é exaltar. E isso pode ser feito cantado. Você bota uma música, bota a letra numa música e canta. Mas louvor não é sinônimo de música. Louvor é sinônimo de elogio, exaltação, engrandecimento. Então esse artigo dizia lá que agora era moda. Nessas igrejas, especialmente na teologia pentecostal, praticamente não havia mais palavra. Só besteira e louvor, o que eles chamam de louvor. Alguém dizendo alguma coisa, outro diz outra coisa, outro diz, mas tudo cantando. E o Rick me mandou esse texto. Paulo me mandou um outro também. Aí, irmãos, olhem, eu vivo dizendo aqui para os irmãos isso. Então a gente vai tratar de novo sobre isso, a profecia. O que é a profecia? O profeta maior, Jesus Cristo. Profeta de Deus aqui na terra. Depois do advento do pentecostalismo, as palavras profeta e profecia
foram banalizadas, totalmente banalizadas. Por quê? Porque adquiriram uma conotação diversa, diferente do que ela realmente significa. No contexto das Escrituras, profecia é a palavra de Deus. É o que Deus mesmo disse para Abraão, Moisés, ele falou direto com eles, ou o que disse através deles, os patriarcas, depois através de seus profetas. Isso é profecia. É a palavra do próprio Deus dirigida ao seu povo eleito. Inclusive dizendo-lhes o que haveria de acontecer depois da queda. Desde a queda dos primeiros pais, Deus prometeu lá a Eva que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, apontando para o Messias, apontando para o Redentor que haveria de vir. Prometeu a Abraão, o descendente de Abraão. Paulo explica lá em Gálatas que esse descendente se referia a Jesus. Então, nesse sentido, todos os que se dizem cristãos já ouviram a profecia, já ouviram a palavra de Deus, pelo menos por ouvir dizer. Até na igreja de Macedo, ele já ouviu essa profecia. Seja ele católico, seja o que for, ele já ouviu essa profecia. Ele já ouviu falar do Cristo, ele já ouviu falar do Filho de Maria, ele já ouviu falar daquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele já ouviu isso. 1 João 1, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, está escrito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está escrito isso. Então, todo mundo já ouviu essa história. Como vemos claramente, Jesus é o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus, o próprio profeta de Deus, o profeta maior que já pisou nessa terra, foi o Senhor Jesus, porque ele veio falar o que o Pai mandou. Logo nós precisamos observar que até mesmo Jesus, o Deus Filho, não falou o que ele queria dizer. Ele não falou o que lhe deu na telha, como se diz. Ele não falou o que lhe veio na cabeça. Ele falou o que o Pai mandou. Ele repetiu isso várias vezes. Ele não falava de si mesmo. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João, capítulo 7, versículos 16 e 17. Quem quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Por que é que eu insisto tanto, meu Deus, aqui nessa igrejinha em ensinar? Não existe crente sem conhecer Deus. Pela graça de Deus, na nossa igrejinha, nós ensinamos na escola dominical de manhã. A palavra sempre é uma palavra doutrinária, com base bíblica, e não no que está na cabeça do pregador. Seja eu, seja Daniel, seja Paulo, seja pastor Antonino, seja Iremar, seja quem for. Temos ensino da Bíblia, segunda-feira à noite aqui na igreja. Temos na casa do presbítero Daniel, lá no Versa. Quarta-feira, temos estudo bíblico na casa do pastor Antonino, para os irmãos que moram ali por perto e queiram ir. Quinta-feira, temos estudo bíblico na casa de João. João é teólogo, eu conheço a teologia de João, foi meu aluno. Eu sei que ele não está ensinando besteira, eu sei o que ele está ensinando lá. Sexta-feira, temos ensino aqui na igreja de novo. Doutrina. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então tem que conhecer a doutrina. Se ela vem de Jesus, pelo que o Pai lhe mandou dizer, ou se ele inventou. Esse Jesus é um profeta que veio e inventou o que ele quis ensinar aqui. Não é assim, irmãos. Portanto, profeta é tão somente aquele que fala a palavra de Deus, inclusive o próprio Filho que veio aqui. E ele, quando mandou o Espírito, disse, ele não falará dele mesmo, ele falará de mim. Ele falará o que eu disse. Você só de profecia para cá, para lá, tudo tolice. E os irmãos vão atrás disso, muitas vezes. A profecia
tem que estar firmada na palavra. É a palavra de Deus. Se a profecia não tiver base na palavra de Deus, ela é falsa 100%. É assim que o ensino de Jesus, homem, nascido de Maria, um homem sem credenciais que o recomendassem, já que era um homem de família pobre, um artesão, era reconhecido, era respeitado, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas que eram autoridades religiosas. Já pensaram nisso, irmãos? Por que ele tinha essa autoridade? Ele era um homem, enquanto estava aqui na terra, filho de Maria e de José. Todo mundo conhecia. Ele falava o que o Pai mandou. Ele não inventou nada. Quando Jesus acabou de proferir o seu sermão, estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. A palavra de Deus é doutrina. Ensino de Jesus é doutrina. Ensino dos apóstolos é doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, irmãos, presta atenção, o que é doutrina? Eu não posso agora, porque eu sinto no meu coração. O que sinto no meu coração? O quê? A Bíblia diz que seu coração é corrupto. Alguém me disse que o Senhor mandou dizer. O Senhor não mandou dizer isso coisa nenhuma, não. O Senhor mandou dizer que está na Bíblia. Ou de acordo com a Bíblia. Em outra ocasião, os escribas, o sumo sacerdote, mandou prender Jesus. Vamos prender o homem. Os guardas foram lá. Quando voltaram, sem Jesus. Cadê o homem? Não podemos trazê-lo. Por quê? Porque jamais alguém falou como este homem. Os soldados disseram. João 7,46. Não tiveram coragem de prender Jesus e trazê-lo, porque ouviram o que ele estava dizendo. Não tem condição. Esse homem fala como quem tem autoridade. Percebem, queridos? Percebem? O papel de um profeta de Deus, a exemplo do próprio Jesus, homem, o próprio Filho de Deus, é falar tudo aquilo e apenas aquilo que Deus mandou. Jesus disse aos seus discípulos na famosa grande comissão, depois de pregar, batizar, ensinando tudo que eu vos tenho ordenado, nem mais, nem menos. Por quê? Porque o que eu ensinei para vocês, o ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Irmãos, nós precisamos prestar muita atenção, irmãos. A coisa está degringolando de uma forma aceleradíssima, por causa da evolução, da tecnologia, da computação. Então todo mundo vê tudo o tempo todo em qualquer lugar. Todo mundo bota o que quiser na internet. Todo mundo bota o que quiser no YouTube, bota em qualquer lugar. Aí você sai procurando lá e vendo e haja ver besteira e acredita. Chega ao cúmulo de eu ouvir de uma líder, não daqui da nossa igreja, mas da igreja presbiteriana, uma líder da SAF, das mulheres. Ela disse a mim, não mandou dizer, nem ninguém me contou, não. Ela disse a mim que não estava mais indo para a igreja, porque não gostava da pregação do seu pastor. Estava sendo alimentada pela palavra do padre Fábio de Melo. Meu Deus do céu. E eu nem estou dizendo aqui se o padre Fábio de Melo ensina errado, não. Eu estou dizendo, olhem só. Uma mulher da nossa igreja, líder das mulheres, não ouvia mais a pregação do pastor, porque o pastor ensinava doutrina. Hoje de manhã eu falei aqui o nome desse pastor, inclusive. Só prega doutrina. E o que você quer que eu me pregue? Olha, irmãos, como profeta maior, a profecia de Jesus, o interesse de Jesus, assim como de todo profeta verdadeiro,
É a redenção da criação segundo o plano eterno de Deus. Desde lá da queda, Deus amaldiçoou a criação. Foi Ele quem amaldiçoou, não foi Satanás não. Satanás faz parte dessa maldição. Quem amaldiçoou foi Deus. E ali inicia o seu processo, o seu plano de redenção de toda a criação, em especial dos seus eleitos. Pois é, todo profeta está envolvido nisso. Na palavra de Deus. Em pregar esta palavra de forma que os eleitos a ouçam. E uma vez que ouviram e foram convertidos pelo Espírito Santo, o próprio Deus acrescenta esses eleitos à sua igreja para que sejam doutrinados por um pastor. É isso que a Bíblia ensina. Diferente disso, é engano de espíritos demoníacos dentro da igreja, chamada evangélica. É por isso, irmãos, que todos, desde o início do seu ministério, Jesus, como todos os profetas que o antecederam, ele chamava os pecadores ao arrependimento. O papel dos profetas lá em Israel era, primeira conversa, chamar o povo ao arrependimento. O povo estava fora da lei. Primeiro ponto, chamar o povo ao arrependimento. Acusar o seu pecado e aí chamar ao arrependimento. Prometer, dizer a eles que viria o juízo e que depois do juízo viria a redenção. Quem era esse redentor? Jesus, esse aqui. Então todos os profetas pregaram assim. E Jesus também. A pregação de Jesus no início, vão olhar nos evangelhos, começando com Mateus lá no início, era arrependei-vos, está chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. É chamando pecadores ao arrependimento para livrá-los do juízo de Deus, para livrá-los do inferno. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Arrepender-se significa mudar de vida. Significa voltar-se para Deus. Em obediência à sua palavra, pegada com integridade por profetas fiéis. Significa que agora eu tenho prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite, de manhã até o ocaso, do nascer do sol até o ocaso. Sexta-feira, nós tivemos o período de férias das aulas aqui na igreja, segunda e sexta, até porque os meninos estão de férias também. Sexta-feira reiniciamos. Mandei zap para todo mundo. Muitos responderam, ei, que beleza, está com saudade. Vieram 3. Isso não me machuca como professor. Eu vou dar aula para 3 pessoas. Se tiver um, eu dou. O que me machuca é saber que os irmãos não vieram porque não dão valor à palavra de Deus. Simplesmente. Há algum caso que de fato houve uma motivação, tal, pode ser que haja. Pode ser que haja. Mas na maioria esmagadora dos casos, ou em 100% dos casos, é porque não dão valor à palavra de Deus. Não adianta inventar desculpa, não. É essa a verdade. Não adianta inventar desculpa, não. É essa a verdade. Fosse um aniversário, fosse uma coisa qualquer, você iria. E eu já provei isso aqui. Pessoa que está doente para vir para a igreja. No outro dia tem aniversário, ele está lá no aniversário. E eu estou lá também no aniversário. Mas o irmão estava doente, eu fui para a igreja, no aniversário ele está. Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes já aconteceu isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Na igreja não vem, está doente, mas no aniversário está lá. Está no cabeleireiro, fazendo cabelo, não sei onde. Já vi, tudo isso eu já vi. Mas interessante. Por quê, irmão? Foi o que Jesus disse? Teu tesouro está onde está o teu coração. Então você não tem o coração posto em aprender a palavra de Deus, em estar aqui na comunhão dos irmãos aprendendo, então isso não é tesouro nenhum para você. Mas escutar uma profecia de besteira na televisão, escuta que é uma beleza. E ainda vem me contar, às vezes aqui, pastor, escutei um negócio na televisão, o pastor disse assim, e às vezes eu digo que isso é um herege. É não, pastor, ainda teima comigo. É não, pastor, eu digo, isso é um herege, estou lhe dizendo. Não, pastor, ungido de Deus. Meu Deus do céu. Então preste atenção, irmãos, preste atenção. Arrependei-vos, está próximo o Rei dos Céus. É essa a profecia. Seguir no crescimento do conhecimento do Senhor, e obviamente isso só pode ser feito pelo estudo da sua palavra, em obediência, na iluminação do Espírito Santo, com oração. Um ensino com integridade. Nós temos aqui, estou dizendo, olhem só, irmãos,
Nós temos escola dominical, uma beleza a nossa escola dominical. Ensino doutrinário. A própria pregação é ensino doutrinário. Segunda-feira temos ensino aqui e na casa do presbítero Daniel. Quarta-feira, ensino na casa do pastor Antonino. Quinta-feira, ensino na casa do bacharel, teólogo João, daqui da nossa igreja, João Batista. João Batista foi meu aluno na faculdade de teologia, eu sei o ensino dele. Eu conheço João há anos. Ele está aqui na nossa igreja não faz tanto tempo, não, mas ele eu conheço há muito tempo. Irmãos, nada menos do que isso, de ter esse desejo de conhecer o Senhor, de reconhecer uma profecia, nada menos do que isso é ser crente. O sensato edifica sobre a rocha. O que é a rocha que Jesus está falando aqui? É a palavra dele, é ele mesmo. É a sua palavra. O sensato, sabe o que é sensato? O sensato vem de senso. Senso é sinônimo de juízo. Então o insensato é o doido. Na linguagem de Tiririca, sua excelência, é o abestado. É isso que é insensato. O insensato constrói a sua casa sobre a areia. Eu vou ouvir a pregação do Padre Melo, sei lá quem. Eu vou ouvir a profecia não sei de quem na televisão. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Como é falsa a suposta profecia dos nossos dias nas igrejas, quase todas. Eu já ouvi, vocês sabem que eu não sou muito de sair daqui da nossa igreja. Inclusive, quando me convidam para pregar em outra igreja, eu digo, vou não, pregue lá você, né? Você é o pastor lá? Então ensine seu rebanho que eu ensino o meu. Normalmente é assim que eu respondo quando alguém me convida para ir pregar lá. O que é que ele quer? Isso tem efeito psicológico. É um pregador novo. Eu vou pregar o quê? Eu vou pregar a Bíblia, que nem ele pregava lá. Então por quê? Qual é a diferença? Isso é tudo psicologia. Enrolação, astúcia. O que eu vou pregar lá? A Bíblia que ele prega. Então não tem diferença nenhuma. Isso é tudo psicologia. Então, irmãos, a suposta profecia dos nossos dias, eu já ouvi, como eu disse para vocês, às vezes que eu fui em alguma igreja presbiteriana, o pastor pregou errado. Meu colega presbiteriano, meu Deus do céu. Pregou para agradar a galera. De forma enganosa, a maioria esmagadora dos pregadores são falsos profetas, falsos pastores. Apresentam um Jesus bonzinho, que só quer lhe fazer o bem, que está a seu serviço, peça que ele lhe dá, exija até que ele lhe dá. Desconsiderando que Jesus é Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por meio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Senhor, ele é Criador de todas as coisas. Mas não, agora é empregado nosso. Não lembram que Jesus veio aqui para redimir a criação caída e amaldiçoada pelo próprio Pai. Foi isso que ele veio fazer aqui. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento, como ele disse, eu não vim buscar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Está escrito em Mateus 9,13 e Lucas 5,32. Esta deve ser a tônica das pregações, da profecia para a restauração, para a redenção da criação. E aos eleitos para a edificação na doutrina, para que eles tenham condição de falar isso, onde quer que eles estejam, sobre o Evangelho. Tem que saber, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. O salmista pede tantas vezes, Senhor, ensina-me os teus decretos. Ensina-me a tua lei. Olha, irmãos, preste atenção. Se você não edificar a sua casa sobre a rocha, como nós lemos aqui, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, leso, abestado, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Prestem atenção, o que edifica a casa sobre a areia também recebe as tormentas. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, porque é crente, não, quem é crente não tem mais problema. Tem sim, que conversa é essa? Tem sim. Só que ele é fortalecido pela doutrina, pela palavra de Deus, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10, para resistir a essas tormentas. Pode vir onda procelosa, como a gente canta. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos. Dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Nós cantamos esse cântico aqui, às vezes. Pois é, as ondas vêm, só que eu estou firmado sobre a rocha. Se eu estiver firmado em profecia, não sei de quem, pregação lesa, que visa só me agradar, eu vou desabar. Quem disse isso foi Jesus. Serve ou não serve? Esta deve ser a tônica da pregação para a restauração, para o encorajamento, para o fortalecimento dos irmãos, para a repreensão, para a edificação. Olha, irmãos, toda a pregação que apresenta Jesus como bonzinho, conquanto isso seja verdade em alguma medida, Jesus é bom mesmo. Uma vez chamaram ele de bom. Bom mestre, ele disse, que bom, rapaz, que bom. Bom só há um, Deus. Ele mesmo repreendeu o babão lá. Bom mestre, que bom. Quem disse que eu sou bom? Bom só há um, é Deus. Então, irmãos, conquanto haja alguma verdade em apresentar esse Jesus bonzinho, essas pregações são totalmente falsas. Extremamente perigosas. Por quê? Porque meia verdade é mentira inteira. A falsa profecia tem cunho proselitista e visa encher igrejas. Todo mundo sabe disso. Quem não souber é o perfeito insensato. Quem não souber que pregação boazinha visa encher igreja é um leso, numa linguagem paraibana. Quem prega assim não está interessado em crescimento em santidade de ninguém. Não está interessado se você é convertido ou não. Eu quero a igreja cheia. Eu quero é fama, poder e dinheiro, consequência natural de uma igreja cheia. Olha, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, meus queridos. Os falsos profetas buscam atrair e cativar pecadores na própria situação em que eles estão, sem que haja arrependimento, sem que haja reconhecimento do seu pecado, em sentido contrário à profecia, à pregação do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quem conhecer essa história, quem conhecer essa doutrina, é como um homem prudente que edificou sobre a rocha. Vem a chuva? Vem. Vem a tempestade? Vem. Os ventos vão dar com ímpeto sobre essa casa? Vem, vão dar. Mas ela continua firme, porque ele está firmado na rocha. Olha, irmãos, todo aquele que mesmo já tendo ouvido falar de Jesus, mesmo já tendo ouvido a profecia verdadeira, todo aquele que, mesmo assim, prefere se satisfazer com falsas pregações, com pregações bonitinhas, boazinhas, aqueles que vêm à igreja todo domingo para dizer que hoje eu saí daqui com as baterias carregadas, eu já ouvi tanto isso. Pois estes são exatamente aqueles sobre quem Jesus disse: todo aquele que ouve esta minha palavra e não as pratica é como o homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e vieram as tempestades, e veio o vento, e deu com ímpeto sobre ela, e ela desabou, e é grande a sua ruína. Irmãos, Jesus não está a nosso serviço. Jesus é Deus. Como dizem os falsos profetas, Jesus está a nosso serviço, Deus está a nosso serviço. Os cânticos cantados nas igrejas, todos, Deus está a nosso serviço. O herói dos cânticos somos nós mesmos.
Deus é o Criador. Jesus é Deus, é o Senhor, é o Criador. Ele é o mantenedor de todas as coisas. A Ele pertence o reino, o poder e a glória, o domínio. Por isso, somente Ele pode restaurar, somente Ele pode vir aqui chamar pecadores ao arrependimento, como veio, formou seus apóstolos, mandou que seus apóstolos fizessem discípulos, eles fizeram discípulos e escreveram aqui para a gente. Todos os profetas que o antecederam, e antecederam Jesus, falavam dele. Anunciavam a restauração da criação, apontando para o Messias de Deus. Detalhe, essa restauração viria após o juízo. Vocês sabem o que aconteceu com Israel. Mas os eleitos, como Deus disse, o remanescente eu deixei. O remanescente ficou. De acordo com a Bíblia, menos de 10%. De todo aquele povo de Israel, menos de 10%. Deus não diz isso. E em vários lugares, não é só um lugar não. Em vários lugares ele diz isso. Lá ele fala em 1/10, que é semelhante, que é igual a 10%. Fala isso em Isaías, fala em, eu acho que é Oséias. Todos os profetas falaram nesse Messias, nesse Jesus que agora virou empregado nosso. Deus, o Redentor. Por exemplo, Daniel, na sua visão, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Vejam bem, Daniel viu um como o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E esse dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Não é ele que vai nos servir. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é Jesus. Esse é o Deus Filho que veio aqui com um papel específico e cumpriu esse papel e disse: está consumado. E agora virou empregado das igrejas. Um bonzinho para ajudar todo mundo nas igrejas. Detalhe, um bando de pecadores que não se arrependeu dos seus pecados, até porque nenhuma pregação convida ninguém ao arrependimento. Muito difícil. Pregações de conversões não estão chamando ninguém a arrependimento. Enquanto de casais, enquanto isso aí é festa. Festa. O cidadão entrou na igreja por causa de uma festa. Possibilidade de conversão? Nenhuma. Quem não for convertido, porque foi chamado ao arrependimento e entendeu isso, não é convertido. Os irmãos que estão aqui, revejam, se lembrem como foi que vocês entraram na igreja, qual foi a experiência com Cristo que vocês tiveram de conversão. Se não foi assim, se você não entendeu a queda, não tem a menor possibilidade de entender a redenção. Não sabe quem é Jesus. E por isso fica decretando aí, decretando isso, decretando não sei o quê. Deus que se vire para cumprir o que eu quero. São essas profecias das igrejas. Observem, meus filhos, que a visão de Daniel, Jesus a confirmou. Ele a confirmou. Ele se apresentou como aquele que Daniel viu. Em certa ocasião, ele estava sendo interrogado, para ser já crucificado inclusive, e o sumo sacerdote lhe perguntou se ele era o Cristo, o Filho de Deus. E ele respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu, do jeito que Daniel tinha visto. Ele confirmou a visão de Daniel. Marcos 14, 61 e 62. Portanto, o Redentor prometido a Eva, o Redentor prometido a Abraão, anunciado ao seu povo por todos os profetas, chegou definitivamente na pessoa de Jesus, que disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim arrebanhar as minhas ovelhas. E ele disse:
Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. A voz que você está ouvindo em televisão, não sei o que, é a voz de Jesus? Não, não é. Não é. Você sabe a gravidade disso? Deus está seguindo alguém que não está falando a palavra de Jesus, que não é a voz de Jesus. Você sabe a gravidade disso? Você sabe o que é que quer dizer isso? Que você não é ovelha. Isso é muito grave. O sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre estas palavras que eu acabei de vos falar. Jesus disse isso. Esse sermão que leva o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Quem ouviu estas palavras é como um homem prudente. Quem ouviu e as guarda é como um homem prudente que edifica sobre a rocha. Aí pode vir o cão, como diz aqui na Paraíba, pode vir o que quiser. Eu estou firmado na rocha. Aí sim eu posso dizer, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por quê? Porque eu estou firmado na rocha. O Redentor prometido, irmãos, chegou. E todo aquele, pois, que ouve as suas palavras e as pratica. Não é só ouvir, não. Tiago, irmão de Jesus, disse que quem ouve e não pratica está se enganando a si próprio. Será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa. Aí essa casa vai estar preparada para receber todo tipo de investida que vier sobre ela. Que segurança, irmãos. Como é bom saber que o Senhor Jesus veio redimir a sua criação, veio salvar os seus eleitos e que fazemos parte do seu rebanho. Como isso é bom, como isso é gratificante. Pode acontecer o que acontecer. Mesmo em um mundo corrompido, mesmo em um país dos mais corrompidos do mundo, que é o nosso, não importa. Não importa. O Senhor está em nós e está conosco. Ele é a luz do mundo e nos deu essa condição para que sejamos luz nas trevas. É isso que nós temos que fazer. Só isso. Conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra e andar de acordo com essa palavra. É só isso que a igreja tem que fazer. A profecia verdadeira, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus de novo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passará da morte para a vida. Tem a vida eterna. E eu vou me preocupar com o quê? Aqui neste mundo. Com Lula, com Temer, com não sei quem, com corrupção. Eu tenho que ser crente, só isso. Como é que eu vou mudar? Lula? Meu voto, simplesmente isso. Meu voto na urna no dia de votar, eu vou votar de acordo com a orientação do meu pastor, de alguém mais entendido, ou se eu for entendido de acordo com a orientação de Deus. Só isso. Irmãos, é muito bom conhecer a doutrina, irmãos. É muito bom estar firmado na rocha. Às vezes, eu tenho dito para vocês de vez em quando aqui, às vezes me perguntam sobre grande tribulação. Eu digo, eu quero lá saber, irmão. Um dia que ela vier, eu passo por ela. Jesus não garantiu isso? Pode vir a grande tribulação. Ele não garantiu que os seus eleitos passarão por ela? Então pronto. Pode vir. Um navio cheio de cão. Eu não quero nem saber, eu não tenho o Espírito Santo? É bom, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Mas é muito melhor saber discernir a profecia. Esse pastor que está pregando aí, que espírito está nele? João diz isso. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Julgai os espíritos. Atenção, irmãos, João diz. Meus queridos, meus filhinhos, julgai os espíritos. O que era que acontecia naquela época? Não havia igreja naquela época. As reuniões eram na casa de alguns irmãos. Então, nessas reuniões da casa de irmãos, aparecia alguém lá dizendo-se pregador, dizendo-se apóstolo, inclusive. Paulo combate tanto isso. Aí João diz, irmãos, julgai os espíritos. Vede se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, enganando a muitos. Então, que espírito está nesse sujeito que chegou para pregar aí na casa de vocês? É o Espírito de Deus ou o Espírito de engano?
Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, enganando a muito. Como é que eu sei se o Espírito está nele ou é o Espírito de Deus? Se ele estiver falando a profecia, se ele estiver falando de acordo com a doutrina, aquele que quer saber mesmo, saberá a doutrina. Aí um pastor que ensina a doutrina, uma irmã diz que não vai mais lá não, porque ele só ensina a doutrina. E a questão é essa, irmãos, para a gente terminar. Como podemos saber quem são aqueles que edificam sobre a rocha? Ou edificaram? E por isso estão na condição de saber, ouvir e discernir uma profecia, se isso é palavra de Deus ou não. Se isso está de acordo com a doutrina ou não. Obviamente eu tenho que saber a doutrina. Como é que eu sei que essa voz é a voz de Jesus? Se eu conhecer Jesus. Eu conheço a voz dele. Portanto, é muito simples, irmãos. Os que discernem a profecia, exatamente porque a discernem, devem expressar essa condição através de um novo estilo de vida, prática, não é de papo não. Lembram? Aquele que está em Cristo, nova criatura é Paulo aos Coríntios. Ele agora é nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu sou um discípulo de Jesus, agora eu sou um com ele. Esse é o primeiro ponto, para demonstrar que você de fato discerne a profecia. Obviamente, daí em diante eu passo a viver em obediência à palavra de Deus. O que discerne a profecia? Os que sabem que vivem pela graça não terão nenhuma dificuldade em contribuir pela graça. De vez em quando a gente precisa lembrar disso aqui. De vez em quando pessoas chegam comigo, pastor, esse negócio de dízimo, isso, meu Deus do céu, quando a pessoa chega preocupada com isso, é porque ele não quer dar. Todo mundo, quando vem falar comigo, pastor, esse negócio de dízimo, ele não está querendo dar. Ou seja, ele não tem a graça de Deus na sua vida. Porque contribuir é graça. Contribuir é graça. Eu estou comprovando com a minha contribuição a graça de Deus. E não que eu ainda vou receber graça porque contribuí. Não, eu já estou contribuindo porque já recebi. É graça. Os que sabem que vivem pela graça devem expressar essa graça recebida, praticando a gratidão, contribuindo alegremente como reflexo da graça recebida. Os que têm sido amados, os que têm sido muito amados por Deus, devem mostrar um grande amor pelos outros, materializando o amor recebido através do serviço ao próximo. Há 2 domingos atrás, pastor Antonino pregou aqui, a mulher pecadora lá nos pés de Jesus, e Jesus disse para o fariseu Simão, olha, quem muito ama é porque muito foi perdoado. Pois é, irmãos, eu entendi a doutrina, entendi. Eu entendi a profecia, entendi. Eu entendi o amor recebido, entendi. Eu entendi o perdão recebido, entendi. Pois é assim que eu vou viver. Exatamente de acordo com essas coisas que eu recebi. Eu recebi graça do Senhor, eu recebi, pois eu vou contribuir com graça. Eu recebi a revelação da palavra do Senhor, da profecia, da salvação, que Ele veio buscar pecadores, sim, pois agora eu vou crescer em santidade de vida, e é impossível crescer em santidade de vida fora da doutrina. Eu vou crescer no conhecimento do Senhor, porque a Bíblia diz que esse crescimento é até que nos tornemos semelhantes a Ele. Romanos 8, 28, 29, 30. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, santificou, glorificou. Para que todos sejam feitos à semelhança de Jesus, o primogênito dentre os mortos. Pois é. Efésios 4, 14.
12, 13, 14, que o pastor foi dado esse dom a ele exatamente para ensinar os eleitos, as ovelhas, até que todos cresçam, até alcançar a estatura do varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? Jesus. Nós vamos nos tornar iguais a eles, irmão, a ele. Só não seremos divinos, como tem pastor aí que prega. Vamos ser iguais a Cristo, vamos ser Deus. Vamos ser Deus, já ouvi isso. Aliás, os hereges maiores do mundo, Benihim, pregam isso. Nós seremos deuses. Aliás, já somos, desde aqui da terra. Ele ensina isso. Aí, como homem arrogante, pretensioso, orgulhoso, quer ser Deus, quer ser... Eva, já começou lá em Eva isso. Quero saber mais do que o que ele me ensinou. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Aquele que discerne as Escrituras, aquele que já sabe que foi chamado pela graça de Deus, foi salvo, está em pleno conhecimento, crescimento do conhecimento de Deus. Ele sabe o perdão que recebeu. Ele não agirá como o credor incompassivo. Recebeu um perdão do tamanho do mundo do seu credor. Bem ali encontrou um cara que devia 10 contos para ele. Agarrou o cara pelo gorgó, tu vai ter que me pagar. Não é assim, Jesus contou essa parábola para mostrar isso. Eu sei o tamanho do perdão que eu recebi. Como é que agora eu vou negar o perdão a alguém? Os que ganharam a vida eterna por terem sido perdoados, devem perdoar com o mesmo perdão que receberam. Os que conhecem a Deus como seu Pai eterno, Pai celestial, devem viver satisfeitos. Todo mundo sabe como nossos pais terrenos lutam para nos dar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui que é pai sabe, tem que ralar para dar as coisas para os filhos. Pois é, nosso Deus é o nosso Pai celeste. É o nosso Pai celeste. Por isso, quem sabe disso deve viver satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. Ele sabe do que você precisa, está escrito isso. Ele sabe do que você necessita, o que você quer. Se não estiver de acordo com a palavra, é problema seu. Fique querendo, Deus não vai lhe dar. Que nem você não vai dar uma motocicleta para um menino de 14 anos. Não tem condição. Você até pode dar. Ele quer a motocicleta, mas você não pode, sabe que não deve dar. Pois é, a gente que é pecador faz assim, imagine Deus. Então, irmãos, os que conhecem a Deus, e tem Deus como seu Pai, sabe disso, devem viver satisfeito com as suas provisões. Deus faz provisões de acordo com as suas necessidades, está escrito isso. Eu devo viver satisfeito com aquilo que Deus me dá, sem murmuração, sem amargura, sem inveja de quem tem mais do que eu. Hebreus. Irmãos, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O que é que você quer mais que isso? Quem tem esse conhecimento, essa doutrina, Jesus ensinou tudo isso. Lembram? Lá no capítulo 6 de Mateus 33. Mas, Senhor, que haveremos de comer? Que haveremos de dormir? De vestir? Onde vamos morar? Os gentios é que se preocupam com essas coisas. Vocês não. Vosso Pai sabe do que necessitais. Até um pardal Ele cuida. Vocês valem mais do que um pardal. Não se preocupe com essas coisas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou isso. Isso é a profecia. Isso é o ensino da palavra. E por que eu não me contento com isso? Via de regra, irmãos, é porque minha conversão é falsa. Via de regra. Quase a totalidade dos casos. Não conhece a doutrina. Nem está interessado em conhecer. Eu quero um Jesus bonzinho que me dê as coisas. É isso que as igrejas ensinam. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós. Quem conhece o seu Deus sabe do seu cuidado protetor. Quem conhece o seu Deus sabe da sua bondade. Quem conhece o seu Deus sabe da sua justiça, sabe do seu juízo, sabe do seu amor. Não sabe só um lado da conversa, não. Ele sabe tudo. Ele sabe quem é Deus.
Nada menos do que isso, meus filhos, identifica aquele que edificou sobre a rocha. Nada menos do que isso identifica aquele que ouve e reconhece a profecia do Senhor, dos seus apóstolos. Eu ensino para a igreja. Ele sabe que aquela palavra tem a autoridade de Deus. Não é o pastor que tem autoridade, o pastor tem autoridade de nada. A autoridade que ele tem é a autoridade da palavra. Então quem ouve essas minhas palavras e as pratica, como Jesus disse, ele entra numa igreja, a pregação, ele sabe na hora, isso é a voz de Cristo ou não é a voz de Cristo, isso é falso. Eu disse para vocês, já tive o desprazer e até vergonha de entrar em igrejas nossas, às vezes, e ouvir uma pregação, água com açúcar, psicologizada, travestida, para agradar a galera. Meu Deus do céu. Então, meus filhos, que a gente possa estar preparado para isso, para não ficar vendo besteira em televisão, escutando essa história de Deus me disse, Deus me falou, Deus falou no meu coração. E Deus falou, você está na Bíblia, está na doutrina. Quem quiser saber sobre isso, Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina e saberá se Ele me enviou mesmo ou não. Todo aquele que ouve esta palavra e as pratica é o prudente, é o convertido. Todo aquele que ouve e não as pratica é o tolo, é o insensato, é o sem juízo e será destruído. E quando você acabar de ouvir uma pregação, se ela estiver fundamentada na doutrina do Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos, você pode dizer, este homem fala como quem tem autoridade, e tem mesmo a autoridade da palavra. Não é dele não, é da palavra. Palavra de Deus, o Verbo encarnado que esteve aqui. E aí ele diz, aquele que ouve essa minha palavra, tem a vida eterna. Que Deus nos conceda graça, irmãos, de ouvir com bastante atenção a palavra de ensino do seu profeta maior, o próprio Senhor Jesus, homem aqui na terra, para que possamos pô-la em prática, comprovando assim que realmente somos prudentes, que somos filhos de Deus e que vivemos em obediência a essa doutrina, a sua palavra, exatamente para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.